Olá! Nesse vídeo veremos o conteúdo do PET 3 de Física da quarta semana do segundo ano. E o conteúdo a ser estudado nessa semana é analisando a primeira lei da termodinâmica. Nós temos aqui um gás que recebe energia na forma de calor. E o que esse gás pode fazer com essa quantidade de calor recebido? A sua energia interna, ela pode aumentar ou esse gás pode converter essa energia em trabalho. Todas essas trocas de energia deverão respeitar o princípio da conservação da energia, onde a energia não é criada nem destruída, e sim transformada. A relação entre calor, energia interna e o trabalho é conhecido como a primeira lei da termodinâmica, ou como um princípio da conservação da energia. Lembrando que trabalho ele está associado à variação do volume do gás, e a variação da energia interna está associada à variação de temperatura. Para revisar, o que diz o primeiro princípio da termodinâmica? A quantidade de calor é igual à soma algébrica do trabalho trocado com a variação da energia interna, que é representado pela seguinte fórmula: a quantidade de calor, Q, é igual ao trabalho mais a variação da energia interna do gás. Para a análise da primeira lei da termodinâmica, nós vamos considerar algumas transformações. A primeira transformação é a transformação adiabática, isto é, quando não há troca de calor, ou seja, Q é igual a zero. Como Q é igual a zero, nós vamos ter zero é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Com isso, podemos definir que a energia interna é igual menos o trabalho. Em uma expansão adiabática, o gás utiliza sua energia interna para realizar trabalho sobre o meio, reduzindo então sua energia interna. O volume do gás aumenta e a sua temperatura diminui. O que acontece é que o gás utiliza a sua energia interna para realizar o trabalho sobre o meio externo. Ou seja, o êmbolo irá subir, com isso o volume do gás vai aumentar e a sua energia interna vai reduzir e a temperatura diminuir. Em uma compressão adiabática, o gás recebe trabalho do meio para aumentar sua energia interna. O volume do gás diminui e sua temperatura aumenta. Então, o meio externo realiza trabalho sobre o gás, com isso a sua variação da energia interna ela vai aumentar. Consequentemente, sua temperatura aumenta e o volume do gás, como o êmbolo vai comprimir o gás, o volume irá diminuir. Então, o volume do gás diminui e a temperatura aumenta em uma compressão adiabática. Numa transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante. E como a energia interna do gás está associada à sua temperatura, então a variação da energia interna é igual a zero. Com isso, Q é igual a zero mais o trabalho do gás. Podemos concluir que a energia, que é recebida na forma de calor, é igual ao trabalho. Em uma expansão isotérmica, o gás utiliza a energia recebida do meio na forma de calor para realizar trabalho. O gás recebe energia e o seu volume aumenta. Então, o gás recebe calor. Ao receber calor, o êmbolo vai subir, realizando trabalho sobre o meio externo. Quando o êmbolo sobe, o volume do gás aumenta. Em uma compressão isotérmica, o gás recebe trabalho do meio e libera essa energia na forma de calor. O volume do gás diminui e ele perde energia. Nesse caso, o gás recebe trabalho do meio externo e com essa energia que ele recebe através do trabalho do meio externo, ele perde calor. Isto é, o êmbolo irá comprimir o gás, o volume do gás diminui e ele perde energia na forma de calor. Transformação isovolumétrica. Isto é, quando o volume permanece constante.
Quando o volume do gás permanece constante, não há trabalho realizado pelo gás. O êmbolo permanece fixo, então o volume não modifica. Com isso, nós temos que Q é igual a ΔU mais zero. Calor é igual à variação da energia interna. Em uma transformação isovolumétrica, o gás ele utiliza a energia trocada com o meio na forma de calor para variar sua energia interna. Quando o gás recebe energia, a sua temperatura aumenta. Então, se o gás recebe energia na forma de calor, a variação da energia interna aumenta. Com isso, a sua temperatura também aumenta. Quando o gás libera energia, a sua temperatura diminui. Então, se o gás liberar energia na forma de calor, a sua variação da energia interna diminui. Consequentemente, sua temperatura também diminui. Então, essas são as análises da primeira lei da termodinâmica. Com isso, nós finalizamos mais uma semana de conteúdo do PET 3, segundo ano.